Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante. Hoje é quinta-feira, dia 10 de novembro e parabéns para minha filha Maria Fernanda, a mais velha, faz 29 anos, eu já almocei com ela hoje. Filha, um beijão, papai te ama, você é ótima. E o programa também é dedicado ao Bruno e ao Michael, que foram os primeiros a comentar. Olha, eu não queria estar contando o que aconteceu no mercado hoje, mas eu vou ser obrigado, porque eu me senti na época da Dilma, que foi um governo terrível, principalmente o segundo governo, mas ele já vinha se alastrando. E o que aconteceu? Eu acordo de manhã, vejo que o Lula quer um waiver para gastar 175 bilhões de reais durante os 4 anos do governo dele, todo ano. Ou seja, ele quer, falava o jornal, ele quer tirar o teto de gastos, do teto de gastos, os gastos fiscais, para vocês entenderem melhor. Hoje eu acordo de manhã e vejo no jornal que o PT, o Lula, o pessoal do governo de transição, a comissão, quer gastar 175 bilhões de reais a mais por ano durante os 4 anos. Cada ano 175 bilhões a mais. E quer também tirar os gastos sociais. Vamos entender por que é importante ter teto de gastos. A dívida brasileira está hoje em torno de 5 trilhões e 800 bilhões. Em torno, é uns quebradinhos. Então, vamos arredondar 5 trilhões e 800 bilhões. Esse dinheiro é mais ou menos aí uns 75% a 80% do PIB brasileiro. Quem financia essa dívida somos nós, que temos dinheiro investido em títulos do Tesouro Nacional, em fundos de Selic, etc. Os bancos têm, o dono da padaria tem, o dono do Pão de Açúcar tem, a Petrobras tem, a Volkswagen tem, todo mundo tem uma parte, grande ou pequena, dessa dívida. Todo mundo tem que acreditar que essa dívida é pagável, ou seja, vai ter recurso quando os títulos vencerem e vai ser pago, e se a gente acreditar que vai ter mais recursos lá na frente, a gente renova. É isso que o governo faz, ele fica rolando. Por que foi criado o teto de gastos? Porque a cada governo, a cada ano, era feito o orçamento e era aquele negócio de todo mundo brigando para aumentar mais numa área, menos noutra área, e assim ia. Então foi criado em 2016, no governo do Temer, que foi um bom governo. Eles falaram o seguinte: você pega tudo o que gastou o ano retrasado, de gasto fixo, por exemplo, salário, por exemplo, despesa com a saúde, despesa com a educação, etc. E você só pode aumentar a inflação do ano anterior. Você não pode aumentar acima disso, ok? Esse é o teto dos gastos. Por que é importante o teto dos gastos? Porque vamos supor que você gastou, lá 1 trilhão, no ano que vem, 5% de inflação, você só pode gastar 1 trilhão e 50 bilhões. Então, você aumenta o gasto em 50 bilhões, que é a inflação. Aí, a sua receita, porque o governo tem receita de impostos, vamos supor que a sua receita seja 10% superior. E aí você tem, num determinado ano, como vai acontecer em 2022, você tem um superávit fiscal. Aí, este dinheiro do superávit fiscal, você vai ajudar para pagar os juros da dívida e, quiçá, pagar uma parte da dívida e reduzir os 5 tri 800 bi que eu falei para 5 tri 750 bi. É isso que é feito. A mesma coisa de uma família que tem uma renda, sei lá, de 10 mil reais por
mês e todo mês gasta 10.500 ou 11 mil reais. Então essa dívida, esse a mais, você pega dinheiro no banco e o banco acredita que você vai uma hora gastar um pouco menos e vai sobrar dinheiro. Essa é a discussão. Então de manhã tinha essa parte dos gastos sociais. Durante o dia, o Lula fez um discurso inflamado, falando que não entendia por que as pessoas eram contra, eram a favor do teto de gastos, eram contra os gastos sociais. O mercado, por exemplo, não é contra o gasto social. O mercado é contra ultrapassar o teto dos gastos. Portanto, se quer fazer um novo gasto social, que a gente do mercado entende que é importante, tem gente com fome, é importante R$600, por exemplo, para cada família, estava muito baixo em 200, a gente entende, mas em contrapartida existe uma coisa chamada regra de ouro, que é muito bacana, uma coisa que é da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o seguinte: se eu vou gastar mais 30 bilhões, por exemplo, para fazer o Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, eu tenho que descobrir um lugar para receber 30 bilhões. Então, por exemplo, eu aumento o IPI de automóveis de 20 para 22%. E aqueles 2%, isso é hipotético, tá? Esses 2% a mais vão render 30 bi, e aí no final do dia, no final do ano, não vai ter déficit fiscal acima do teto. É isso, ninguém é contra no mercado o gasto fiscal. O que o mercado é contra é criar um gasto. Ninguém é, voltando, corta, Rodrigo, ninguém é contra gasto social no mercado. O que o mercado é contra é ter um déficit fiscal a cada ano e ir aumentando e ir mantendo esse gasto e a dívida ficando cada vez maior. Se não, Lula e comissão de governo de transição, se não, a trajetória da dívida leva a dívida para um nível impagável e o Brasil vai virar uma Argentina e depois uma Venezuela. Porque, lembrando, um país não quebra. O país não é que nem uma empresa que quebra e fecha. O país vai continuar. O que o país faz é afundar cada vez mais. A Argentina é um bom caso, Venezuela é outro bom caso. São países que foram irresponsáveis fiscalmente, gastaram muito e aí não pagam dívida, dão calote, chama FMI, a inflação dispara para 100, 200, 1000%, e o dólar, por exemplo, da Argentina, chegou a ser durante muito tempo compatível com o dólar do Brasil, hoje vale o quê? 150, o dólar vale quanto? 150 pesos, 300 pesos, eu nem sei mais quanto vale, mas já chegou há poucos anos atrás a valer junto com o do Brasil e deteriorou e afundou. É isso que o mercado não quer e está dando o recado, vendendo ações, comprando dólar e se preocupando. O segundo aspecto que deixou o mercado preocupado e fez a Bolsa cair 3,35 para 109.775 pontos, com um volume de 100 bilhões, um volume preocupante, porque o volume estava em 60, 70. Esses 30 bilhões a mais, a gente falando, acabou, game over, eu estou fora. Então, e o petróleo, que eu sempre falo, subiu um pouco. Então, o que a gente viveu hoje é sério. Vocês me conhecem, eu sou uma pessoa, na maior parte do tempo, otimista, mas eu tenho uma visão realista também. Eu vivi o período da Dilma. É horrível. O país faz assim, deteriora, ok? E a gente perdeu um dia sensacional, porque nos Estados Unidos a Bolsa Americana subiu 7%, o Dow Jones subiu 3,7%. Por quê?
porque a inflação de lá vem em 0,40, o pessoal estava esperando 0,60. Ao contrário da nossa inflação, que até virou secundário no dia, todo mundo esperava o IPCA de 0,48, veio 0,59, a diferença não é gigante, mas é uma diferença importante e mostrou que quando a gasolina começa a subir, o resto também vai atrás. E o dólar mostrando para o governo Lula 3, para o pessoal da transição, por exemplo, para o Geraldo Alckmin, que é um cara austero, é uma pessoa que fez governos aqui em São Paulo com controle fiscal, mostrando para ele, para todo mundo que está em Brasília agora no governo de transição, na condição de transição, que se não tem nenhum problema de gasto social, mas tem que ter responsabilidade fiscal, porque senão lá na frente a gente vai viver Dilma 1 e 2 e a gente sabe que é horrível. Vamos lá ver os papéis, dito tudo isso, Bradesco caiu mais 2,9, 14,90, 11 bi, a gente caindo fora de Bradesco. Petrobras caiu 2,90 para 26,12, 6 bi e meio. Falando em Petrobras, eu gravei hoje um mata-mata que vai no sábado. Neste mata-mata eu calculo para vocês o que acontece no preço justo da Petrobras, da ação da Petrobras, caso o novo governo resolva reduzir a distribuição de dividendos a 25%, que é o mínimo, como o Lula já disse que é favorável para sobrar dinheiro para investimentos, que a Petrobras não investe. O que acontece? E ainda reduzir, ou seja, abrasileirar o preço dos combustíveis. Eu faço um exercício com 10% de queda nos preços e 20%. Com 25% de distribuição de dividendos e caindo 10% a receita, ou seja, um cenário que tem chance de acontecer, vocês vão ver qual vai ser o preço alvo de Petrobras para 2023. Eu não posso contar agora qual que é. A Vale subiu 1,90, 74,55. IES, a gente acredita em Vale. Itube, 27,62, 1,88. Itube está num preço atrativo, desconsiderando todo esse problema de governo. Hoje à noite o Itaú vai divulgar um resultado, a expectativa é positiva. Aliás, eu vou falar de Banco do Brasil, que deu um show de resultado e mostrou que é muito melhor do que Bradesco e Santander. E todo mundo acha que banco público, Banco do Brasil não é grande coisa, está de graça Banco do Brasil. Semin, 2,77, alta. SUSB, 3, alta, 2,45. Vale, 1,80, alta. Embraer, 0,67, alta. Klabin, 0,40, alta. Porque tudo empresa exportadora, tudo empresa que tem seus preços dolarizados. Então tinha que subir, subiu bem. Quem foi muito mal? Azul, 17,96 de alta. Por quê? Porque os leasings dela e a querosene de avião segue o dólar e dólar mais alto é ruim, que é o 18%. Hapvida, que é o 14%, resultado fraco, e Dux, que é o 13,5%, porque o pessoal está negativo com o governo, CVC 13%, resultado fraco, Carrefour também, resultado fraco, 13% de queda. Qual foi a escolha dos assinantes? A escolha dos assinantes foi Banco do Brasil, disparado, 71% pediu Banco do Brasil e só 18% pediu a Oi. A Oi foi um resultado horrível, não foi ruim, foi horrível. A Oi já virou tchau há muito tempo e o resultado, eu olhei, é muito ruim. Bom, ela vendeu o principal dela, que era a receita com celular. A receita despencou, o EBITDA despencou, a dívida
caiu também, porque ela recebeu dinheiro das 3 empresas, mas o resultado continua muito ruim e não tem perspectiva de melhorar. Vamos falar agora de Banco do Brasil. O Banco do Brasil deu um show na margem bruta financeira. O que é a margem financeira bruta? É a receita do banco, mas tem esse nome, subiu a bagatela de 25% em um ano, 15% de um trimestre para o outro. O Bradesco e o Santander, eu não lembro de cabeça, mas foram abaixo disso. Receita financeira de operação de crédito, 50% de crescimento em um ano, 10% de um trimestre para o outro. Parabéns. Tesouraria, onde o Bradesco foi mal e perdeu 1.200 depois de ter perdido 1.600 no trimestre anterior. Quem disse que banco público não é bem gerido, como, por exemplo, o Banco do Brasil? O Banco do Brasil é muito bem gerido, eu conheço profissionais de lá e é tudo craque. Eles conseguiram, no resultado da tesouraria, dobrar de um ano para o outro, 95% de alta, de 5.200 para 10.100, e de um trimestre para o outro, 36%. Parabéns para o pessoal da tesouraria do Banco do Brasil. Despesa financeira com captação subiu 21%, abaixo da sua receita, e despesa financeira com captação institucional, 2% de queda. Parabéns pelos resultados. Isso explicou boa parte do bom resultado do Banco do Brasil. Além disso, a provisão para crédito de liquidação duvidosa, chamada de PDD, nos bancos privados, ela cresceu 53%, teve um bom crescimento de um trimestre para o outro, e 15% em um ano. Ela cresceu porque tinha que crescer, está realmente aumentando o calote, as dívidas a serem pagas. Mas foi bem abaixo da sua receita. E ainda teve alguma recuperação de crédito, 2.200, crescimento de 4% sobre o trimestre passado. A perda com risco de crédito aumentou de 4,5 bi no trimestre passado para 6.300. Esse foi um ponto negativo, mas, como eu disse, a receita compensou. Receita de prestação de serviços foi bem, cresceu 15% em um ano, 8% em um trimestre. Eles foram bem, principalmente seguro, previdência e capitalização, que o Bradesco é craque, não foi bem. Isso é um mérito da BB Seguridade, que trabalha junto com o Banco do Brasil. E também cresceu em consórcio, mas é um valor muito pequenininho. Despesa administrativa, vamos ver como que eles foram. A despesa administrativa cresceu só 1,2%, foram bem, mandaram muito bem. E aí, com tudo isso, eles conseguiram chegar num lucro líquido de 8 bi 100. Parabéns, eles já tinham tido um lucro líquido de 7.600 no trimestre, no segundo trimestre, foram para 8.100. Parabéns, crescimento de 75% em um ano, 6,2% em 3 meses. Então, eu já tinha feito aquele vídeo do primeiro mata-mata de bancos em fevereiro, falando: Bradesco vai mal no ano, Banco do Brasil em primeiro lugar indo bem, segundo Itaú. Banco do Brasil está indo muito bem, as ações caíram por causa do medo do governo Lula 3 e estão num preço cada vez mais atraente. Qual que é a minha recomendação para vocês? Fiquem de olho no momento para entrar em Banco do Brasil, ok? Fiquem de olho que está ficando cada vez mais barato, com um dividendo muito alto. Esses 8 bilhões e 100 vão dar um dividendo alto, e eu escrevi hoje no Telegram, ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência, pela paciência, até amanhã.